Não lestes? Mas, se vós soubesseis o que significa. Mateus, capítulo 12, versículo do 3 ao 7. Os escribas e fariseus, líderes religiosos do tempo de Jesus, liam bastante a lei. Estudavam continuamente os livros sagrados, meditando sobre cada palavra e letra. Faziam anotações de assuntos de importância mínima, tais como qual versículo que ficava exatamente no meio do Antigo Testamento, que versículo estava na metade do meio e quantas vezes aparecia determinada palavra e até mesmo quantas vezes aparecia determinada letra, qual o tamanho da letra e qual a sua posição específica. Eles nos legaram um acúmulo de anotações sobre as palavras das Sagradas Escrituras. Poderiam ter feito a mesma coisa com qualquer outro livro, e as informações teriam sido tão sem importância quanto os fatos que tão laboriosamente colecionaram, no tocante à letra do Antigo Testamento. Eles eram, no entanto, assíduos leitores da lei, arrazoavam com o Salvador sobre uma questão concernente à lei, porque a levavam na ponta da língua e estavam dispostos a usá-la como uma ave de rapina usa as suas garras para rasgar e romper. Os discípulos de Nosso Senhor tinham colhido algumas espigas de trigo e as esfregavam entre as mãos. Segundo a tradição farisaica, esfregar uma espiga de trigo é uma forma de debulhar e, sendo muito errado debulhar no sábado, forçosamente deveria ser muito errado esfregar nas mãos algumas espigas de trigo, mesmo quando se estivesse com fome, num sábado de manhã. Assim argumentavam e levaram esse argumento para o Salvador, juntamente com a versão que tinha a respeito da lei do sábado. O Salvador geralmente guerreava no campo em que o inimigo o atacava, e nessa ocasião também agiu assim. Enfrentou-os no próprio campo deles e lhes disse: Não lestes? Uma pergunta muito incisiva para os escribas e fariseus, embora não aparentasse ser cortante. Foi uma pergunta muito razoável e apropriada para fazer-lhes. Mas pense só em fazer essa pergunta a eles: Não lestes? Lê? Poderiam ter respondido: Ora, lemos o livro inteiro muitíssimas vezes. Sempre o lemos. Nenhum texto escapa ao nosso olhar crítico. Mesmo assim, o Senhor passou a postular a pergunta pela segunda vez: Não leste? Como se nada tivesse lido na realidade, apesar de serem os maiores leitores da lei naquela época. Deu a entender que eles não tinham lido mesmo, e ainda lhes deixou saber por que lhes perguntaram se tinha lido. Disse: Mas, se vós soubesseis o que significa, sugerindo o seguinte: vocês não leram, porque não compreenderam. Seus olhos passaram por cima das palavras. Vocês contaram as letras, marcaram a posição de cada versículo e palavra, e têm dito coisas eruditas a respeito de todos os livros. Apesar disso, vocês nem sequer são leitores do volume sagrado, pois não adquiriram a verdadeira arte da leitura, não compreendem e, portanto, não o leem na realidade. Vocês fazem uma leitura superficial da palavra, mediante breves olhadelas. Não a leram, porque não a compreenderam. Esse é o primeiro tópico desta mensagem. Compreenda o que você está lendo. Não deve ser necessário introduzir essas considerações com uma declaração de necessidade de ler as Escrituras. Você sabe quão necessário é alimentar-nos da verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Preciso perguntar se você lê a Bíblia ou não. Lástimo que a presente época é de leitura de revistas, uma época de leitura de jornais, uma época de ler publicações periódicas, mas não tanto uma época de leitura bíblica quanto deveria ser. Nos tempos antigos, as pessoas tinham poucos suprimentos de outra leitura, mas achavam uma biblioteca suficiente naquele único livro, a Bíblia. E como liam a Bíblia? Há uma grande escassez das Escrituras nos sermões modernos, em comparação com os daqueles mestres da teologia, os teólogos puritanos. Quase todas as frases escritas por eles parecem lançar luzes adicionais sobre um texto das Escrituras.
não somente o texto a respeito do qual pregavam, mas ainda muitos outros eram focados de modo novo no desenvolvimento do sermão. Deus ajude os pastores a seguirem mais de perto o grandioso velho livro. Seríamos pregadores instrutivos se fizéssemos assim, mesmo desconhecendo o pensamento moderno e sem estar à altura da atualidade. Quanto a você, que não precisa pregar, o seu melhor alimento é a própria palavra de Deus. Os sermões e os livros têm seu valor, mas os ribeiros que percorrem grandes distâncias acima do solo acabam acumulando paulatinamente alguma coisa das terras através das quais fluem e perdem a pureza que refrigera e que possuíam quando brotaram da fonte originária. Sempre é melhor beber do poço do que da caixa d'água. Você descobrirá que ler pessoalmente a palavra de Deus, ler a própria palavra mais do que notas sobre ela, é o método mais seguro de crescer na graça. Beba do leite puro da palavra de Deus, e não do leite desnatado, nem do leite com água da palavra dos homens. Nosso argumento é que boa parte daquilo que parece ser leitura bíblica não é leitura bíblica de modo algum. Os versículos passam pelos olhos e as frases deslizam pela mente, mas não há uma leitura genuína. Certo velho pregador dizia: a palavra corre livremente entre muitas pessoas hoje em dia, pois entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que assim acontece também com certos leitores. Conseguem ler muita coisa, porque nada leem na realidade. O olho vê a página, mas a mente nunca se fixa no conteúdo. A alma não pousa na verdade para ficar ali. Esvoaça pela paisagem, assim como fazem os pássaros, mas não constrói ninho nem acha repouso para seus pés. Ler assim não é realmente ler. Compreender o significado é a essência da leitura verdadeira. A leitura tem um âmago, uma noz, ao passo que a mera casca não tem valor. Na oração existe o orar em oração, o modo de orar que é o âmago da oração. Assim também no louvor existe o louvor com cântico, o fogo interior de devoção intensa que é a vida do aleluia. Assim acontece também com a leitura da Bíblia. Há uma leitura interior, uma leitura do âmago, uma leitura viva e verdadeira da palavra. É essa a alma da leitura. E sem ela, a leitura é um exercício mecânico que de nada aproveita. A não ser que compreendemos aquilo que lemos, não o temos lido. Fica ausente o âmago da leitura. É comum criticarmos os católicos romanos por conservarem o latim de seus cultos diários, mas, se a congregação não ouve com entendimento, não faz diferença se é latim ou qualquer outro idioma. Alguns se consolam com a ideia de que praticaram uma boa ação ao lerem um capítulo da Bíblia, sem terem penetrado na mínima parte do significado. Mas a própria natureza certamente rejeita tal coisa como mera superstição. Se você tivesse virado a Bíblia de cabeça para baixo e passado algum tempo olhando na direção das letras assim viradas, o aproveitamento disso seria tanto quanto o aproveitamento recebido ao ler de maneira normal, porém sem entendimento. Ainda que se tivesse nas mãos um Novo Testamento grego, seria grego mesmo para muitos entre vocês, pois olhar sem compreensão para ele seria tão inútil quanto ler o Novo Testamento em português sem compreendê-lo no coração. Não é a letra que salva a alma. Em muitos sentidos, a letra mata e nunca poderá dar vida. Se você insistir na letra exclusivamente, poderá ser tentado a usá-la como arma contra a verdade, assim como os fariseus faziam na antiguidade, e seu conhecimento da letra pode criar dentro de você o orgulho para sua própria destruição. É o Espírito, o significado interior verdadeiro, quando aspirado pela alma, que nos abençoa e nos santifica. Ficamos totalmente embebidos na palavra de Deus, como a lã de Gideão, e isso pode acontecer somente por meio de acolhermos a palavra em nossa mente e coração, aceitando-a como a verdade de Deus,
compreendendo-a suficientemente para nos deleitarmos nela. Devemos compreendê-la. Portanto, de outra forma, é sinal que não a lemos certamente. É certo que o benefício da leitura precisa chegar à alma através do entendimento. Deve haver conhecimento de Deus antes de poder haver amor de Deus. Deve haver conhecimento das coisas divinas, conforme são reveladas, antes de podermos desfrutar delas. Devemos procurar descobrir dentro das limitações das nossas mentes finitas o que Deus pretende ao dizer isso e o que Ele pretende ao dizer aquilo. De outro modo, podemos chegar a beijar o livro sem termos amor ao conteúdo e a reverenciar a letra sem termos a verdadeira devoção ao Senhor que nos fala através dessas palavras. Você nunca obterá consolo para a alma através daquilo que não entende, nem achará orientação para a vida naquilo que você não compreende. Nenhuma lição prática para o seu caráter pode advir daquilo que não é entendido por você. Mentes abertas. Se, portanto, devemos entender aquilo que lemos, sendo que de outra forma lemos em vão, reconhecemos que quando passamos ao estudo das Escrituras Sagradas, devemos esforçar-nos para ter nossa mente bem atenta. Parece-me que nem sempre estamos em boas condições para ler a Bíblia. Às vezes, seria bom fazermos uma pausa antes de abrirmos o livro. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Você acabou de chegar de seus negócios seculares, com seus cuidados e ansiedades, e não consegue pegar naquele livro e imediatamente penetrar nos seus mistérios celestiais. Assim, como você pede a bênção sobre sua refeição antes de começar a comer, também seria uma boa regra pedir uma bênção sobre a sua leitura da palavra antes de ingerir sua comida celestial. Ore para que o Senhor abra os seus olhos espirituais antes de você ousar olhar para a luz eterna das Escrituras. A leitura bíblica é a hora de nossa refeição espiritual. É só tocar a sineta e convidar todas as faculdades mentais à mesa do próprio Senhor para fartar-se com a comida que agora está pronta, ou melhor, que soe como o toque dos sinos da igreja em convite para adoração, porque o estudo das Sagradas Escrituras deve ser uma ação tão solene como o nosso ato de adoração na casa do Senhor. Meditação na palavra. Se a leitura começar dessa forma, você perceberá imediatamente que para compreender aquilo que lê, precisará meditar a respeito. Alguns trechos bíblicos ficam claros diante dos nossos olhos, baixos abençoados, onde os cordeiros podem chapinhar. Existem, no entanto, profundezas onde nossa mente poderia antes afogar-se do que nadar com prazer, se ela chegasse até lá sem cautela. Existem textos nas Escrituras que foram feitos e construídos com o propósito de nos levar a pensar. Por esse meio, inclusive, nosso Pai Celestial quer nos educar para o céu, fazendo-nos penetrar nos mistérios divinos com a nossa mente. Por isso, Ele nos oferece a sua palavra de uma forma às vezes complexa, para nos compelir a meditar sobre ela, antes de chegarmos à sua doçura. Ele poderia ter explicado tudo de tal maneira que captássemos o pensamento num só minuto, mas não foi da vontade dele fazer assim em todos os casos. Muitos dos véus que são lançados sobre as Escrituras não têm a intenção de ocultar o significado aos leitores diligentes, mas de compelir a mente a ser ativa, pois muitas vezes a diligência do coração em procurar saber a vontade divina faz mais bem ao coração do que a própria sabedoria obtida. A meditação e o esforço mental cuidadoso servem como exercício e fortalecimento da alma, que passa a ficar em condições de receber verdades ainda mais sublimes. Precisamos meditar. Essas uvas não produzem vinho até serem pisadas por nós. Essas azeitonas precisam ser colocadas debaixo da roda e prensadas repetidas vezes para que o azeite flua delas. Olhando para um punhado de nozes, percebemos quais delas já foram comidas, porque há um buraquinho onde o inseto furou a casca. Só um buraquinho,
e lá dentro há uma criatura vivente comendo a nós. Ora, é uma coisa maravilhosa furar a casca da letra, para então ficar por dentro comendo a própria nós. Bem, eu gostaria de ser um vermezinho assim, vivendo dentro da palavra de Deus, alimentando-me dela, depois de ter aberto através da casca e ter chegado ao mistério mais interior do Evangelho bendito. A palavra de Deus sempre é mais preciosa para o homem que mais se alimenta dela. No ano passado, sentado debaixo de uma faia nogueira que se estendia em todas as direções e admirando aquela árvore tão maravilhosa, pensei comigo mesmo: não tenho nem a metade da estima por essa faia do que o esquilo tem. Vejo-o pulando de galho em galho e tenho certeza que ele dá muito valor àquela velha faia, porque tem seu lar em algum oco dentro dela. Os galhos são o seu abrigo e aquelas nozes de faia são o seu alimento. Ele vive da árvore. É seu mundo, seu pátio de recreio, seu celeiro, seu lar. Realmente é tudo para ele. Mas para mim, não, porque obtenho o meu repouso e minhas refeições em outro lugar. No caso da palavra de Deus, é bom sermos como esquilos, habitando nela e vivendo dela. Exercitemos nossa mente, pulando de galho em galho na palavra. Achemos nela o nosso repouso e façamos dela o nosso tudo. O proveito será todo nosso, se fizermos dela nosso alimento, nosso remédio, nosso tesouro, nosso arsenal, nosso repouso, nossa delícia. Que o Espírito Santo nos leve a fazer assim, tornando a palavra tão preciosa à nossa alma. Oração ao autor da palavra. Agora, quero fazê-lo lembrar que, para obter proveito da palavra, teremos de orar. É uma coisa excelente sermos forçados a pensar, e coisa mais excelente ainda é ser forçado a orar pelo fato de ter sido levado a pensar. Não é verdade que estou falando com alguns de vocês que não leem a palavra de Deus, e que estou falando com muitos outros que leem, mas sem nenhuma resolução firme no sentido de entendê-la? Sei que esta é a realidade. Você quer começar a ser um leitor verdadeiro? Então, precisa dobrar os joelhos. Você deve orar a Deus pedindo orientação. Quem entende melhor um livro? O próprio autor dele. Se quero verificar o verdadeiro significado de uma frase, um povo complexa, e o autor mora perto da minha casa e tenho condição de visitá-lo, vou tocar a campainha da porta dele e dizer-lhe: o senhor pode ter gentileza de me dizer qual o significado original daquela frase? Não tenho a mínima dúvida de que ela faz muito sentido, mas eu sou inculto demais para percebê-lo. Não tenho o conhecimento e o domínio do assunto que o senhor possui, e, portanto, suas alusões e descrições estão além do meu alcance. Para o senhor é um lugar comum, mas para mim é difícil. O senhor teria a bondade de me explicar o significado? Um bom homem teria prazer em ser tratado assim, e não teria nenhum problema em deslindar o significado a um líder interessado e sincero. Assim, eu teria certeza de obter o significado correto, porque estaria indo à fonte original ao consultar o próprio autor. Da mesma maneira, o Espírito Santo está conosco. E quando tomamos na mão o livro dele e começamos a lê-lo, e queremos saber o significado, devemos pedir que o Espírito Santo nos ensine. Ele não operará um milagre, mas ele inspirará a nossa mente. E ele nos sugerirá pensamentos que nos levarão através da ligação natural entre eles, até finalmente chegarmos ao cerne e ao âmago da sua instrução divina. Portanto, procure com muita sinceridade a orientação do Espírito Santo, porque se a própria alma da leitura é o entendimento daquilo que lemos, logicamente devemos invocar o Espírito Santo em oração, pedindo que ele desvende os mistérios secretos da palavra inspirada, usando meios e ajudas. Se temos pedido assim a orientação do Espírito Santo, segue-se que estaremos dispostos a usar todos os meios e ajudar para entendermos as Escrituras. Quando Filipe perguntou ao eunuco etíope
Se este entendia a profecia de Isaías, o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Em seguida, Filipe subiu à carruagem e abriu-lhe a palavra do Senhor. Alguns, sob o pretexto de estar sendo ensinados pelo Espírito Santo, se recusam a ser instruídos por livros ou por homens. Essa atitude não honra ao Espírito de Deus. Pelo contrário, desrespeita-o, porque se ele dá a alguns de seus servos mais luz do que dá a outros, e é claro que ele dá, esses são obrigados a transmitir essa luz aos outros e usá-la para o bem da igreja. Se, porém, o restante da igreja se recusa a receber essa luz, com que propósito o Espírito de Deus a deu? Nesse caso, haveria a sugestão de que há algum erro na dispensação dos dons e das graças, que é dirigida pelo Espírito Santo. Não pode ser assim. É do beneplácito do Senhor Jesus Cristo dar mais conhecimento e entendimento da sua palavra a alguns dos seus servos do que a outros. E nossa parte é aceitar com alegria o conhecimento que ele dá, da maneira que ele quer dá-lo. Seria muita iniquidade nossa dizermos: não queremos os tesouros celestiais que existem em vasos de barro. Se Deus nos der o tesouro celestial com a sua própria mão, nós o aceitaremos, mas não através de vasos de barro. Pensamos que somos suficientes sábios, com mentalidade celestial e muito espirituais para dar valor às joias quando estão colocadas em vasos de barro. Não queremos ouvir a ninguém, e não queremos ler algo além da Bíblia, nem queremos aceitar alguma luz a não ser aquela que passa por uma fenda em nosso próprio telhado. Não queremos ver com a claridade da vela de outro. Preferimos permanecer na escuridão. Irmãos, não caiamos em semelhante insensatez. Se a luz vier da parte de Deus, mesmo que seja trazido por uma criança, nós aceitaremos com alegria. Se algum dos servos dele, seja Paulo ou Apolo ou Cefás, tiver recebido luz, eis que todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aceite, portanto, a luz que Deus acendeu, e peça graça suficiente para focalizar essa luz na palavra, de modo que, ao lê-la, você possa encontrá-la. Não quero dizer muito mais a respeito disso, mas gostaria de fazê-lo sentir essas verdades. Você tem a Bíblia em casa, eu sei. Você não gostaria de ficar sem a Bíblia e pensaria que é um pagão se não a tivesse. Você tem a Bíblia e talvez ela seja muito bem encadernada, um exemplar de aparência excelente. As páginas não foram muito viradas nem rasgadas, e não corre tal risco, porque apenas saem aos domingos para tomar o ar e durante o restante da semana ficam guardados juntos aos lenços perfumados de alfazema. Você não lê a palavra, não a perscruta, e como poderá esperar que receberá a bênção divina? Se não vale a pena escavar para achar ouro celestial, não há probabilidade de descobri-lo. Várias vezes já lhe falei que escrutinar as Escrituras não é o caminho da salvação. O Senhor tem dito: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mesmo assim, a leitura da palavra frequentemente leva, assim como ouvir da palavra, a fé, e a fé traz a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir, e a leitura é um tipo de ouvir. Enquanto você procura saber o que é o Evangelho, pode ser do agrado de Deus abençoar sua alma. Mas que quantidade inferior de leitura alguns de vocês dedicam às suas Bíblias. Não quero dizer nada que seja demasiadamente severo por não ser rigorosamente verdadeiro. Quem que fala às suas próprias consciências, mas não deixe de tomar a liberdade de perguntar. Não é verdade que muitos de vocês leem a Bíblia de maneira muito apressada, só um pouquinho e saem correndo? Alguns de vocês não se esquecem pouco tempo depois de tudo quanto leram, perdendo até mesmo o pouco efeito que parecia ter, que quão poucos de vocês estão desolutos no sentido de chegar até o âmago da palavra, ao seu suco, à sua vida, à sua essência e a beber do seu significado. Se você não fizer assim, digo-lhe de novo que a sua leitura é leitura miserável, leitura morta, leitura sem proveito, não é leitura de modo algum. E até o nome da leitura seria impróprio, que o Espírito Santo
lhe dê arrependimento quanto a este assunto.